quando forem confrontados. Não se assustem, mas permaneçam como Pedro permaneceu, dizendo: Senhor, para quem iremos? Não é para onde, para quem iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para quem iremos? Para quem iremos? Coloque em pé. Feche seus olhos e curve sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te exaltamos e glorificamos ao teu santo nome, Pai. Agradecidos por mais esta oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós, de termos diante dos nossos olhos a tua palavra, de termos diante das nossas vistas, ao nosso redor, cada um dos nossos irmãos, de termos mais uma chance, meu Pai, de cultuarmos a Ti, de oferecermos ao Senhor os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, fazendo desta oferta, meu Pai, o nosso culto racional. Nós te louvamos, nós te exaltamos e te bendizemos, Senhor, agradecidos por toda a tua graça, agradecidos por todo o teu amor, agradecidos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará ainda em nosso meio. E te pedimos, meu Pai, toma conta de nós, toma nossas vidas em tuas mãos, Pai. E em primeiro lugar, colocamos diante do Senhor os nossos pecados, o nosso caráter, a nossa essência, a nossa natureza corrompida. Senhor, nos perdoa. Perdoa porque temos pecado. Perdoa, meu Pai, porque muitas vezes, sem saber, nós fazemos aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que o Senhor não aprova, mas perdoa, Pai. Porque tantas outras vezes, sabendo aquilo que é certo, nós escolhemos, nós decidimos fazer o que o Senhor não deseja. Nós pecamos de propósito. E Pai, somente a Tua misericórdia para nos absolver de uma falha tão grande, de uma falha tão grave, quanto as que muitas vezes nós cometemos. No nome de Jesus, Pai, nos perdoa, confiando, meu Pai, na Tua palavra, cumprindo aquilo que a Tua palavra promete a respeito do Senhor, de que és fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e purificar-nos de toda injustiça. Nós estamos aqui, meu Pai, como igreja, cumprindo a nossa parte, confessando ao Senhor a nossa muitas vezes negligência, a nossa muitas vezes preguiça de orar, de buscar ao Senhor, nossos olhos maus, a nossa iniquidade. Senhor, nós confessamos a Ti e pedimos, Pai, nos purifica, para que em comunhão ideal nós ofereçamos este culto ao Senhor, como nos cumpre fazer. E em primeiro lugar, Pai, tudo que nós queremos fazer neste momento é dedicar tudo das nossas vidas a Ti, te pedindo, Pai, que o Senhor nos conduza com maestria, que o Senhor nos conduza de um modo extraordinário, que o Senhor nos dê toda a capacitação necessária, meu Pai, para que todas as nossas ações aqui neste lugar, para que cada pensamento que nós tivermos aqui neste momento, para que cada um dos nossos gestos, até mesmo as nossas palavras de louvor, sejam dirigidas pelo poder do Teu Espírito Santo, porque em nós, meu Pai, não há capacidade para sermos agradáveis a Ti. Tal capacidade vem do Senhor e nós reconhecemos isso e clamamos, Pai. Nos enche do Teu Espírito Santo, toma-nos, Pai, arrebata-nos para o Senhor e derrama do Teu poder em nós, meu Pai. Manifesta os Teus sinais, manifesta as Tuas maravilhas, meu Pai. Manifesta a Tua grandeza, o Teu poder, toda a Tua essência, toda a Tua glória em nossas vidas, meu Pai, para que nós venhamos e testemunhemos dos Teus sinais, da Tua grandeza, dos Teus milagres, para que nós possamos com autoridade proclamar quem o Senhor é, meu Pai. Mas mesmo que não tenhamos diante dos nossos olhos os Teus sinais, que nós possamos ter esta autoridade pelo que a Tua palavra nos ensina, crendo que a Tua palavra é a verdade, que a Tua palavra é a justiça, é a lâmpada para os nossos pés, pelo caminho que nós conduzimos as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, toma-nos em Tuas mãos, dirige-nos em toda circunstância e permite, Pai, que ofereçamos este culto ao Senhor para a glória do Teu santo nome. Não permita, Pai, que nada que não vier do Senhor tenha um espaço, 1 milímetro sequer de espaço em cada um de nós e aqui neste lugar, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Nós te pedimos, Senhor, abençoa-nos, conduz, Pai, a cada um de nós a termos o culto abençoado que o Senhor é digno de receber neste momento.
É em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. E oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Quem quiser pode acompanhar nas palmas, se conseguir. Eu sou grato por tudo o que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Eu sou grato por tudo o que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Ele fez tudo. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Só as vozes agora. Glorifica o Senhor com suas palmas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Para que você está aqui nessa noite? Para louvar o Senhor, para adorar o Senhor? Então vamos cantar juntos este louvor bastante conhecido que diz: só para te adorar e fazer grande e
Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só fazer estamos nós aqui. O véu que separava e a luz agora brilha. Só e fazer fazer seu nome, fazer e te dar estamos nós aqui, estamos nós aqui. Faça desse louvor que nós vamos entoar agora a sua oração. Que sejam essas palavras o real desejo do teu coração. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. A igreja, te louvarei, te
aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvo, não importam a dor. Somente. Vamos subir. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Somente a ti, Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos, te exaltamos e glorificamos ao teu santo nome, Pai, porque reconhecemos que tu és o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, meu Pai. Tu és digno, tu és santo, tu és Senhor, meu Pai, e a ti que nós entregamos este momento de louvor e adoração. Recebe, meu Pai, este momento como uma oferta de aroma agradável a ti. Que a nossa oferta dos nossos lábios, Pai, represente aquilo que o nosso coração sente, represente aquilo que o nosso espírito expressa e que seja, meu Pai, encontrado em verdade como deve ser. No nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós oramos e oramos agradecidos. Amém. Amém? Se assentem, meus irmãos. Também é o momento de nós cultuarmos a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, está escrito: cada um dê conforme propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, eu gostaria que neste momento você separasse aí com você, que nós vamos orar apresentando ao Senhor. Feche seus olhos, oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te exaltamos e glorificamos ao teu santo nome, agradecidos, Pai, por teu amor, agradecidos pela tua providência divina. Obrigado, Senhor, por ter nos sustentado até aqui, por ter nos mantido e por ter conduzido as nossas vidas, mesmo em meio, Senhor, a tantas dificuldades, mesmo em meio, meu Pai, a tantos momentos em que parece que não vai dar certo. Obrigado, Senhor, por ser o nosso Deus e nos manter, meu Pai, de pé aqui neste mundo para glorificar e honrar ao teu santo nome. E neste momento eu quero te pedir que o Senhor continue abençoando a vida de cada ofertante, de cada dizimista desta igreja, meu Pai, a fim de que o teu santo nome continue sendo glorificado pela vida deles também, pela vida financeira. Aqueles que não têm condição, meu Pai, de dizimarem, de ofertarem, que o Senhor, meu Pai, possa abrir uma porta de emprego, dar uma ideia de negócio e prover a necessidade dessa pessoa para a glória do teu santo nome. Abençoa a nossa igreja, meu Pai, e a ti agradecemos, porque até então as contas estão pagas, graças ao Senhor. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Amém? Se você tem seu dízimo, sua oferta, traga aqui ao gasofilaço. Glorifique a Deus com as suas finanças também.
Bem, é chegada a nossa última mensagem da série de exposições no Sermão do Monte. É chegado o último capítulo do livro que nós, como igreja, começamos a escrever justamente no ano passado. Jesus já proferiu todo o seu ensino. Nosso Senhor, Ele já orientou acerca de todas as questões concernentes ao reino, ao rei e aos cidadãos do reino e súditos deste rei. E agora chegou o momento de nós considerarmos tudo quanto nós estudamos durante este último ano e o porquê desta mensagem de Jesus em especial dever ser o princípio que rege toda a verdade do nosso coração. Fato é que, para a análise de toda essa gama de ensinos trazidos por Jesus, nós iremos agora nos utilizar das observações não mais de Jesus, mas do redator do discurso de Jesus, que é o apóstolo Mateus. Só que nós precisamos aqui fazer uma ressalva. Nós precisamos entender que não é porque agora não é mais Jesus falando, que a palavra que será ministrada, exposta, ela tem menos importância para nós. Os irmãos já viram aquelas Bíblias que tem as letras ditas por Jesus em vermelho? Os irmãos já tomaram uma dessa em suas mãos? Eu tenho uma edição dessa. Tem algumas letras que trazem as palavras de Jesus em vermelho. Bom, eu acredito, e eu junto com muitos pastores e teólogos muito mais tarimbados do que eu, que não existe nada mais errado do que se destacar uma Bíblia com palavras em vermelho, com as palavras ditas por Jesus em vermelho. Sabe por que não? Porque quando nós fazemos isso, nós estamos de algum modo negando que a Bíblia toda é a palavra de Deus. Nós estamos negando o que Paulo diz a Timóteo, que toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, a fim de tornar todo homem de Deus apto para toda boa obra. Nós precisamos entender que a palavra de Deus não tem 1 milímetro que se desvie da verdade, porque ela toda comunica Deus à humanidade caída, à humanidade que não pode enxergar a Deus. Acontece que tudo quanto estiver na Bíblia deve ser analisado com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado, uma vez que cada um dos autores humanos, que são cerca de 40, foi perfeitamente inspirado por Deus para relatar a verdade que traz a salvação a cada um de nós. Por isso, para nós encerrarmos com chave de ouro a nossa série de mensagens chamada Bem-aventurados por causa de Cristo, vamos tomar como base da nossa mensagem a consideração final de Mateus acerca do Sermão do Monte, que está em Mateus capítulo 7, são os versículos 28 e 29. São versículos que parecem bobinhos, que parecem simplesinhos, mas que falam muita coisa a cada um de nós. Mateus capítulo 7, versos 28 e 29. Quem está comigo diz amém. Amém. A palavra do Senhor diz: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Oremos. Pai Santo, nós te louvamos e agradecemos a Ti por termos diante dos nossos olhos a Tua palavra, a Tua verdade. Pai, fala aos nossos corações, fala-nos de uma forma extraordinária, de um modo que da minha boca não saia uma só palavra que não tenha sido fruto de iluminação do Teu Santo Espírito. Também, meu Pai, ilumina mentes e corações dos irmãos aqui presentes, de cada um que estiver acompanhando esta mensagem, para que a boa semente a ser lançada venha gerar frutificação, bom fruto a 30, 60, 100 por 1, segundo o Teu propósito. É no nome de Jesus que oramos. Amém. O título da minha mensagem é Jesus e a bem-aventurança no seu senhorio. E alguns crentes místicos vão dizer algo como: a palavra tem poder. A palavra tem poder. E eu digo místicos, porque essa frase é nascida justamente de uma má interpretação daquilo que a Bíblia nos revela sobre a palavra.
Tiago vai falar lá em sua carta, cujo tema e redação são bastante semelhantes ao conteúdo do Sermão do Monte, que aquele que não tropeça no falar é o homem perfeito, porque é alguém que consegue controlar a língua, e se controla a língua, controla o corpo todo. E ele, naquele ponto, no qual ele vai lá tratar daquela questão da língua, e ele faz isso comparando a língua a um leme de um grande barco, que apesar de ser pequeno, o leme, ele vai dirigir toda a embarcação, até mesmo no sentido contrário dos ventos. Além disso, Tiago compara a língua ao fogo, onde uma pequena fagulha ela é capaz de incendiar uma floresta inteira. E por isso, alguns vão dizer, a palavra tem poder, alguns vão interpretar dessa forma. Só que nós precisamos aprender que isso não significa que é a palavra em si que tem algum poder. O poder não está na palavra, mas sim na origem da palavra. De modo que, quando proferimos dizeres que são a expressão do pecado que domina o nosso coração, aí nós vamos amaldiçoar, porque a nossa natureza é maldita. Contudo, ao proferirmos dizeres mediante iluminação do Espírito Santo, segundo a santa palavra de Deus, aí nós vamos abençoar, porque tudo que vem de Deus é bendito. É perigoso a gente dizer que a palavra tem poder, porque isso vai dar margem a uma falsa doutrina que nós conhecemos como confissão positiva, que diz que se nós falarmos algo positivo, que se nós falarmos algo que é bom, nós estamos profetizando e aquilo vai acontecer, queridos. Isso nega, sem qualquer sombra de dúvida, aquele versículo de Filipenses 2, que diz que é de Deus que vem tanto o querer quanto o efetuar. Por isso, irmãos, nós podemos dizer sim que a palavra tem poder, mas não é toda palavra que tem poder. É a palavra que procede da boca de Deus. Somente essa, nenhuma outra palavra tem poder nenhum. É por causa do poder desta palavra de Deus que nós podemos dizer aquilo que dissera Agostinho de Hipona por volta do 2º século em suas confissões, quando ele diz: feriste o meu coração, então te amei. Resumindo, se nós somos discípulos de Jesus, é porque um dia as palavras dele tomaram o nosso coração, e por causa disso, por causa desse amor incomparável, nós entendemos que não havia outra resposta possível a não ser segui-lo e fazer isso definitivamente. Só que algo interessante que nós vemos na percepção de Mateus a respeito do efeito das palavras ditas por Jesus no Sermão do Monte, é que ele não dedicou o seu tempo, o tempo das suas considerações, estes 2 versículos, para falar nada a respeito do efeito da palavra na vida dos discípulos. Olha o versículo 28 e 29 novamente. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, quem? As multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus fala apenas das multidões. Mateus não cita os discípulos. E aqui nós temos 2 possibilidades de interpretação que são incorretas, que nós devemos rejeitar. Ou Mateus ficou doido, e para ele as multidões e os discípulos são o mesmo grupo de pessoa agora, contradizendo aquilo que ele mesmo escreveu no 1º e 2º versículo do capítulo 5. Ou nós, durante esse ano inteiro, nós entendemos tudo errado do Sermão do Monte, e o Sermão do Monte é uma mensagem universal, que somente pelo fato de você conseguir praticar ela, qualquer um pode colocá-la em prática e ser salvo por essa prática. E isso seria legalismo. Acontece que nós devemos rejeitar essas 2 possibilidades, porque, em primeiro lugar, o que Mateus disse está dito de forma bem clara. Se a gente olhar para Mateus 5, 1 e 2, nós vamos ver nitidamente Mateus ensinando: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou, e o que aconteceu? E os seus discípulos se aproximaram dele. E então ele passou
a ensiná-los. Ensiná-los quem? Aos discípulos, não às multidões. Jesus viu as multidões, Jesus se assentou como todo rabino judeu fazia na época, e Jesus começou a ensinar os discípulos, que são aqueles que decidiram se aproximar dele, decidiram estar aos pés dele para beber das suas palavras. É claríssimo antes do início do Sermão do Monte, e com uma leitura superficial do começo desse discurso, que os objetivos do nosso Senhor eram 3: ensinar o que é certo, mostrar que diante de Deus todos estão errados e fazer separação entre discípulos e multidões. De modo que, se Mateus desconsidera no final do Sermão do Monte aquilo que ele considerou lá no começo, nós não podemos dizer que é por contradição, nós não podemos dizer que é porque Mateus mudou de ideia, porque a Bíblia não tem contradições e a palavra de Deus é a mesma, hoje, ontem e sempre. Mas é porque tem algum motivo específico, que Mateus aqui relata somente às multidões. Além disso, em segundo lugar, devemos rejeitar também todas as possibilidades de interpretação anterior, porque é claro que a mensagem de Jesus, é óbvio, ela não poderia ter como alvo o coração daqueles que não foram alcançados por Cristo. Uma vez que Jesus diz: sejam perfeitos como o Pai de vocês é perfeito, nós precisamos enxergar que somente aquele que nasceu de novo, somente aquele que foi alvo do sacrifício de Cristo na cruz, é quem vai compreender o sentido de palavras como essas, uma vez que se tem uma coisa que ninguém pode ser, é perfeito como o Pai. Então, qual que é o motivo específico de Mateus não ter se dedicado a considerar os efeitos do Sermão do Monte, aqui neste momento, no seu evangelho em relação aos discípulos? Simplesmente porque o restante do Novo Testamento já cumpre essa função. O restante do Novo Testamento, ele declara qual é o efeito do Sermão do Monte na vida dos discípulos. E não só isso, além do restante do Novo Testamento, toda a história da igreja testemunha os efeitos que o Sermão do Monte provoca na vida dos verdadeiros discípulos. De modo que quando nós ouvimos falar de Agostinho, de Tomás de Aquino, quando nós ouvimos falar de Calvino, de Lutero, de Zwinglio, de Jonathan Edwards, de Charles Spurgeon, nós estamos falando de homens que foram feridos pela mensagem de Jesus Cristo, o Sermão do Monte. E por terem feridos por esta palavra, por terem sido feridos por esta palavra, eles tiveram as atitudes apostólicas que os nossos 12 escolhidos aqui tiveram, à exceção de Judas, suprimido por Paulo novamente. Por isso, Mateus aqui considera apenas as multidões, porque os discípulos já seriam bastante considerados. Quais as considerações que Mateus faz a respeito do efeito do Sermão do Monte nas multidões? Vejamos em 3 pontos aqui, quais são esses efeitos. O primeiro efeito: as multidões ficaram maravilhadas. Mateus vai dizer no verso 28, quando Jesus acabou de proferir estas palavras. Que palavras? As palavras do Sermão do Monte. As multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. É como se eles nunca tivessem visto aquilo. Era algo diferente. Meus irmãos, algo que é muito recorrente no nosso tempo é a presença de pessoas que, quando ouvem falar de Jesus, elas já dão as costas, elas já rejeitam, elas não querem nem saber. Sabe por quê? Porque no íntimo essas pessoas sabem que ao ouvir as palavras de Jesus, elas se tornam indesculpáveis por não colocar em prática tudo aquilo que ele ensina. Só que quando esse tipo de pessoa para ouvir, o que acontece é que de alguma forma ou de outra forma, ela vai se comover. Ela pode não aceitar, ela pode rejeitar, ela pode nunca mais querer ouvir, mas ela vai se comover, mesmo não concordando. A mensagem da cruz é uma mensagem comovente. Ela é loucura, sim, para as multidões que estão perecendo, mas mesmo assim é uma mensagem que comove,
que traz impacto. Agora, pense na realidade das multidões naquele tempo em que fora proferido o Sermão do Monte. Mesmo que eles não tivessem aproximado de Jesus, eles estavam ouvindo e vendo Jesus, eles já tinham testemunhado milagres, eles sabiam de alguma forma que o que estava acontecendo era algo que eles conheciam, mas estava acontecendo de uma outra forma, estava acontecendo a partir de uma pessoa incomparável. Por isso, mesmo que fossem descrentes, não havia como as multidões não se maravilharem com aquele ensino de Jesus. O que nos leva ao segundo efeito do Sermão do Monte nas multidões, que é: as multidões enxergaram a falha da doutrina até então conhecida. As multidões enxergaram a falha. Por que que as multidões estavam maravilhadas com a doutrina de Jesus? O verso 29 vai explicar. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como quem? Não como os escribas. E nos dias de hoje, quando nós lemos escribas, nós já temos um conceito negativo que nós carregamos a respeito daquilo que a história da igreja construiu. Só que se nós nos transportarmos lá para o tempo do primeiro século, os escribas eram pessoas de respeito, eram pessoas tomadas em autoestima pelos judeus. O ensino de Jesus não seguia o mesmo formato. E a pergunta que nós precisamos responder para compreender o que isso quer dizer é: como era o ensino dos escribas, de modo que o ensino de Jesus era tão diferente assim? Será que os escribas, por acaso, eles ensinavam errado? Será que eles ensinavam um conteúdo que não era a palavra de Deus? E logicamente que não é essa a resposta. Os escribas, eles eram respeitados na sociedade judaica. Tanto é que o primeiro escriba, segundo esses moldes aqui dos tempos de Jesus, que é relatado na Bíblia, é relatado muitos e muitos anos antes, que é o escriba Esdras, que escreveu os livros de Esdras e Neemias no Antigo Testamento. Acontece que o ensino dos escribas, ele se diferencia do ensino de Jesus justamente em uma palavrinha do verso 29, que é a palavra autoridade. Jesus ensinava como quem tem autoridade, os escribas não. O que acontece? Esses homens, os escribas, e não no caso de Esdras, mas esses escribas do tempo de Jesus, eles proferiam um ensino correto, mas eles não proferiam na dependência do Espírito Santo. Era um ensino que propunha uma compreensão exclusivamente intelectual da lei de Deus. Era mais pelo saber, pelo conhecer, do que pela prática. Era mais pelo que a letra da lei diz, do que pelo princípio espiritual que está por trás dessa lei. Além disso, os escribas, eles poderiam ser comparados ao que nós conhecemos hoje como acadêmicos. Eles ensinavam a lei, mas o que eles faziam era repetir um compilado de interpretações históricas de outros escribas conhecidos. Quem já fez faculdade aqui ou está na faculdade? Quem já fez faculdade? Quando você vai fazer um TCC, você faz com as suas palavras? Precisa de uma bibliografia, né? Precisa citar autores mais experientes, autores que tenham mais know-how para atestar que aquilo que você está falando, que você está defendendo, é uma verdade. É exatamente isso que acontecia lá com os escribas. É como se o ensino deles fosse um ensino em terceira pessoa. Eles ensinavam assim, ó: eles disseram, eles falaram, fulano de tal ensinou, fulano de tal deixou. E Jesus dizia, pelo contrário: eu, porém, lhes digo. Consegue perceber a diferença? Que nos leva ao terceiro efeito do Sermão do Monte nas multidões. Terceiro efeito, que é: as multidões compreenderam que apenas quem faz as obras de Deus é portador da sua autoridade.
E acontece que se nós lermos o capítulo anterior ao início do Sermão do Monte, capítulo 4 de Mateus, nós vamos ver que numerosas multidões já seguiam Jesus pela Galileia por causa dos milagres que ele vinha fazendo após voltar de sua tentação no deserto. Até na Síria, vizinha e inimiga de Israel, se ouvia falar de Jesus. E aquelas multidões viam tudo que ele estava fazendo, tudo que ele estava falando, e tudo aquilo que ele dizia era respaldado por sinais que eles tinham consciência que não poderiam vir de outra pessoa a não ser de Deus. Essa é a autoridade de Jesus. Além disso, a autoridade de Jesus no seu ensino ela é identificada na estrutura que ele apresentou no discurso. No lugar de ele citar referências das autoridades e das tradições, Jesus praticamente fala com outras palavras aquilo que ele disse quando falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus praticamente diz um discurso que repete aquilo que posteriormente ele falou quando disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me. A ideia é que ninguém precisa morrer numa cruz, a exemplo de Cristo, para ser salvo. Mas sendo salvo pela morte de Jesus na cruz, pela sua ressurreição milagrosa, cada um de nós deve compreender a nossa miséria espiritual e passar a viver então uma vida de renúncia do nosso próprio eu, para que seja formado então o eu de Cristo em cada um de nós. Logicamente, as multidões não tinham condição de compreender com profundidade a dimensão dessa autoridade de Jesus. Mas eles viam e ficavam admirados com ele por causa de tudo isso que nós já estudamos aqui no Sermão do Monte. Portanto, quando nós lemos sobre a autoridade de Jesus, nós precisamos nos lembrar de que cada palavra dele no Sermão do Monte, desde a primeira palavra onde ele diz bem-aventurados, onde ele diz felizes, carrega essa autoridade. E quem é mais bem-aventurado do que aquele que, segundo Paulo diz aos Colossenses, é a imagem do Deus invisível? Quem é mais bem-aventurado do que aquele que é Deus desde a eternidade? Quem é mais bem-aventurado senão aquele por meio de quem e para quem tudo foi criado? Quem é mais bem-aventurado do que aquele que é o unigênito de Deus, que está junto do Pai, mas que revelou a Deus definitivamente a humanidade caída? Quando Jesus chama os seus seguidores de bem-aventurados, meus irmãos, fica nítido que ele o faz porque ele é o maior dos bem-aventurados. E a essência de todo discípulo no contexto do judaísmo é se tornar comparável ao seu mestre. Não igual, porque um discípulo jamais é maior que o mestre, a Bíblia fala disso. Mas comparável, semelhante, numa restauração de imagem e semelhança. Além disso, quando lemos sobre a autoridade de Jesus, nós precisamos lembrar que ele iniciou o seu sermão dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E quem teria mais autoridade, senão aquele que é o rei dos reis, que é o dono desse reino, que reina sobre todo o céu, que diz: felizes são os pobres em espírito, porque deles é o reino. Quem pode ter mais autoridade do que aquele que esvaziou-se de si mesmo, se fez homem e foi obediente até a morte e morte de cruz, se fazendo um pobre em espírito? Quem poderia ter mais autoridade para dizer bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, do que aquele que chorou? Jesus chorou, mesmo sendo Deus. Jesus chorou como um homem comum. Chorou em primeiro lugar ao ver a morte de um de seus melhores amigos, Lázaro, mas chorou também em segundo lugar e principalmente ao testemunhar a incredulidade que cegava o seu próprio povo. O que nos leva a entender que seremos felizes sim, se realmente nós chorarmos, porque em nossa natureza nós somos incrédulos.
mas Deus nos despertou para que creiamos, e creiamos de todo o coração. Quem poderia ter mais autoridade para dizer, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, senão aquele que criou esta terra, e que herdará essa terra, e que orou pedindo ao Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quem poderia ter mais autoridade para dizer, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, senão aquele que é o mais justo de todos, aquele cuja morte e ressurreição satisfez toda a necessidade de justiça, e que, se somos seus seguidores, vai nos mover a desejar mais e mais essa justiça de Jesus nas nossas vidas, e bem-aventurados somos nós, se assim acontecer em cada um de nós. Quem poderia ter mais autoridade para dizer, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia, senão aquele que se entregou para a morte em misericórdia para o perdão dos nossos pecados, mas que também fora alvo da própria misericórdia de Deus, quando fora trazido de volta à vida, pelo poder do Pai, pelo poder do Espírito e pelo seu próprio poder divino. Quem poderia ter mais autoridade para dizer, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, senão aquele que é o único que nunca pecou, de maneira nenhuma, em nenhum detalhe da lei, que é a expressão clara da natureza e do ser de Deus. Quem poderia ter mais autoridade para dizer, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, senão o Filho unigênito de Deus, que é o único que faz brotar no coração dos homens ansiosos e aflitos a paz que excede todo entendimento. Quem poderia ter mais autoridade para dizer, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, senão aquele que foi entregue à morte justamente por ser perfeito, que pela sua morte satisfaria a necessidade de perdão dos nossos pecados. Por fim, quem poderia ter mais autoridade para dizer que a perseguição é uma bem-aventurança, senão aquele que diz, bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem. Não por causa do Pai que está no céu, não por causa da lei que estava na terra há milhares de anos, mas Jesus diz que os discípulos seriam perseguidos por sua causa. Por isso, meus irmãos, se somos discípulos, se nascemos de novo, se cremos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, em sua autoridade Ele nos ensina que nós devemos ter esse tipo de caráter em desenvolvimento, para que então nós cumpramos com o propósito de Deus para as nossas vidas, ser sal da terra, ser luz do mundo. Aliás, quem poderia ter mais autoridade para nos chamar de sal da terra e luz do mundo, senão aquele que é a causa desta terra ser preservada em vida até hoje, que é o sal verdadeiro? Quem poderia ter mais autoridade para nos chamar de luz do mundo, senão aquele que declara com as próprias palavras, eu sou a luz do mundo? Se somos crentes, que andemos em resposta a cada uma dessas palavras de Jesus, sendo sal da terra, sendo luz do mundo, segundo a capacidade que Ele nos dá dia após dia. Como nos tornamos sal da terra, como nos tornamos luz do mundo? Ora, obedecendo a lei moral de Deus. E quem tem mais autoridade para nos ordenar a andar em obediência, senão aquele que veio para cumprir cada i, cada tilde escrito na lei, e que foi o único que cumpriu estes preceitos em sua exatidão? Quem teria mais autoridade para dizer que se a justiça do discípulo não excederem muito a justiça dos escribas e fariseus, jamais ele entrará no reino dos céus, senão aquele por meio de quem se pode ir até o Pai, que se fez a justiça que nós precisávamos e que excede a justiça dos escribas e fariseus? Quem poderia ter mais autoridade para dizer que aquele que somente chamar o seu discípulo de tolo, o seu próximo de tolo, perdão, já estará sujeito ao fogo do inferno,
senão aquele que, mesmo no momento em que estava sendo preso, sendo traído, disse: guarda a espada, Pedro. Quem poderia ter mais autoridade para dizer que aquele que somente olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou, senão aquele que certamente teve aos seus pés muitas das mais belas mulheres de Israel naquele tempo, mas nunca sequer tencionou nada contra elas. Quem poderia ter mais autoridade para dizer contra o divórcio, senão aquele que talvez até pudesse vir a ter casado, mas não casou, porque certamente conheceria a traição da sua esposa já no coração, uma vez que essa esposa seria de carne e osso. E isso não seria suficiente para legitimar um divórcio sem que o ato fosse consumado. Quem poderia ter mais autoridade para dizer que a palavra do discípulo deve ser no padrão sim, sim, não, não, senão aquele que, segundo Paulo, é de quem vem tanto sim quanto o amém. Quem poderia ter mais autoridade para dizer para oferecermos a outra face, senão aquele que tem o poder sobre a vida e a morte, mas escolheu ser esbofeteado, ser cuspido, ser pregado num madeiro? Quem poderia ter mais autoridade para dizer que um discípulo deve amar seu inimigo, senão aquele que amou tanto ao seu discípulo quando ainda era pecador, ou seja, inimigo, quanto a multidão, que vai permanecer inimiga, mas que mesmo assim Ele cuidará em cada detalhe até o último suspiro da vida desses. Porque o sol do Pai raia sobre justos e injustos. Quem poderia ter mais autoridade para dizer: sejam perfeitos como perfeito é o Pai, senão aquele que é verdadeiramente perfeito e na mesma medida que o Pai. Além de tudo isso, Jesus é o único que tem autoridade para ensinar que o verdadeiro ato de dar esmolas deve ser feito em secreto. Sabe por quê? Porque nas 2 vezes em que Ele multiplicou pães e peixes, não é relatado nenhum tipo de espetáculo. Ele pediu para as multidões se assentarem e simplesmente, sem fazer alarde, mandou que seus discípulos distribuíssem os peixes e pães multiplicados. Só isso, sem show, sem teatro. Também Jesus é o único que tem autoridade plena para ensinar que nós devemos orar em secreto, uma vez que nós vemos nos evangelhos o tempo todo relatos de que multidões estavam atrás dele, mas não o encontravam. Sabe por quê? Porque ele tinha se retirado para falar com o Pai, para orar. Jesus também é o único que mostra domínio pleno do conteúdo da verdadeira oração, que Ele revela na oração do Pai Nosso, quando na prática, lá em João 17, Ele vai registrar uma linda oração, que segue o mesmo padrão do Pai Nosso, mas com mais profundidade, de forma espontânea, falando com o Pai mesmo, não ensinando. Jesus é o único que pode falar com a autoridade do jejum bíblico, uma vez que Ele jejuou por 40 dias, num deserto, sem pão, sem água, e ainda, para encerrar, fora tentado ao final deste período por Satanás, e resistiu a cada uma destas tentações, que dificilmente, se nós estivéssemos no lugar, nós conseguiríamos resistir à mais fraca delas, que dirá as mais graves que são relatadas. Jesus é aquele que tem autoridade para dizer, para não acumularmos tesouro na terra, mas sim no céu, porque Ele conhece tudo acerca desses tesouros. Jesus é o único que serviu plenamente a um só como Senhor, ao Pai, porque Jesus é o Senhor dos seus discípulos, e nisso Ele também tem autoridade. Jesus é aquele que tem autoridade para dizer, para não nos preocuparmos com comida, uma vez que em seu ministério terreno, Ele deixou a sua profissão de carpinteiro para pregar o Evangelho, e em todo tempo fora sustentado pelas mulheres que encontrava pelo caminho.
Jesus também é aquele que tem autoridade para dizer para não nos preocuparmos com roupa, uma vez que ele fora suspenso nu naquela cruz. E mesmo assim, após expirar, fora envolto num lençol de linho por José de Arimateia para ser sepultado com um mínimo de dignidade. Jesus não só buscou, mas ele viveu o reino em primeiro lugar. Jesus buscou e viveu o reino, e ele é a justiça do reino a ser buscada por cada um de nós. E por isso, ele também tem autoridade quando nos ordena que não nos preocupemos com questões materiais. Jesus tem autoridade para dizer quando devemos ou não julgar, porque ele tem a consciência de que quando ele esteve no mundo, segundo relata João, ele não veio para julgar, mas para salvar. Mas ele também tem a consciência de que um dia todos irão comparecer diante do seu tribunal, os salvos para recebimento de galardões e os condenados para serem lançados no lago que arde em fogo e enxofre. Ou seja, Jesus é aquele que tem autoridade tanto para dizer não julgueis, como para dizer julguem e não lancem suas pérolas aos porcos e nem deem aos cães o que é santo. Não insista em pregar o evangelho àqueles que persistem em rejeitar deliberadamente a sua mensagem. Jesus tem autoridade para dizer peçam, busquem, batam a porta, uma vez que em todas as circunstâncias, enquanto na terra, ele pediu, ele buscou e ele bateu a porta do Pai. Jesus é aquele que tem total autoridade para dizer que devemos fazer aos outros aquilo que queremos que ele nos faça, porque ele viveu assim entre nós, e não só viveu, até hoje ele intercede por nós à destra do Pai. Caminhando para o final, nós precisamos nos lembrar que Jesus é a porta estreita, a única que conduz as ovelhas às verdes pastagens prometidas pelo bom pastor. Jesus é o caminho apertado, o único pelo qual nós podemos ir até o Pai. Jesus é o profeta verdadeiro, porque é o profeta à semelhança de Moisés que fora prometido em Deuteronômio. Jesus é a árvore que produz bons frutos e só bons frutos, porque segundo a palavra ele é a videira verdadeira, com muitos ramos, dentre os quais aqueles que pertencem a essa videira, que estão ligados à videira, também darão frutos. Jesus é o Senhor, Senhor, que poderá dizer para nós: apartem vocês que praticam a iniquidade, não os conheço. Ou então poderá dizer: servo bom e fiel, adentra no gozo do teu Senhor. Por fim, Jesus é a rocha profunda, a pedra angular, na qual um discípulo deve fundamentar cada um dos passos da edificação da sua vida. E que se assim não fizer, fará de Jesus para si mesmo não mais pedra angular, mas uma pedra de tropeço, demonstrando estar na verdade destinado à perdição. Resumindo, as multidões viram a autoridade em Jesus, porque tudo que ele falava de si próprio, ele falava como fazendo, como praticando, demonstrando. Jesus estava falando tudo de si próprio. E as multidões se maravilharam com isso. Assim como nos dias de hoje, um bom pregador é aquele que se expõe, demonstrando que a palavra pregada também é para confrontá-lo antes de confrontar qualquer um. Repare algo. É qualquer pessoa que o incrédulo dá ouvidos quando vamos falar de Jesus? É qualquer pessoa que vai falar de Jesus para um incrédulo, que é recebido por esse incrédulo para ouvir a palavra? Nem sempre. Somente quem vai com autoridade. Aquele que se põe.
se expõe, que se coloca também como culpado, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Portanto, irmãos, as multidões se maravilhavam com as palavras de Jesus, porque Ele é o pregador ideal, porque tudo que Ele nos ordena a fazer, Ele fez antes de nós, e fez com excelência, e portanto, Ele nos capacita para também fazermos as mesmas coisas, e a cumprirmos na grande comissão, fazendo o que Ele fez, pregando o Evangelho com a mesma autoridade com a qual Ele nos dotou. Para concluir a mensagem de hoje e também para concluir a nossa série de mensagens, eu gostaria mais uma vez de convidar o irmão a fazer um autoexame. Sim, são 34 semanas fazendo autoexames e nós vamos mais uma vez fazer um autoexame. Verifique no seu coração se você tem vivido todas essas coisas. Verifique se você tem seguido os passos daquele que você diz que é o seu Senhor e Salvador. Se você já se considera um crente, o convite na noite de hoje é para que você considere cada uma destas palavras de Jesus. O obedeça, o imite, o siga. Se Ele é o teu Senhor, você precisa adotar para a sua vida cada um dos ensinos desta doutrina maravilhosa que Ele deixou. Uma vez que a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Agora, se você ainda não se considera um crente, se você ainda não se considera um seguidor de Jesus, eu quero te fazer algumas perguntas. Até quando você vai ficar no meio das multidões? Até quando você vai tolerar carregar o cheiro das multidões? Até quando você vai viver como eles, pensar como eles e andar como eles? Até quando você vai ficar só maravilhado com as palavras de Jesus, mas vai continuar tratando a sua vida como se essas palavras não fossem com você? A mensagem de Deus para você nessa noite é clara. Arrependa-se do seu pecado e receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque se você continuar entre as multidões, uma hora essas palavras de Jesus, que são maravilhosas, vão magoar você, vão ferir o seu coração humano, e você vai deixá-lo, você vai abandoná-lo. E aí já não restará mais esperança para você. Agora, se você decidir construir a sua casa na rocha, Ele promete que ainda que chova, ainda que troveje, que venham enchentes, que vente, você vai permanecer de pé, porque é Ele que vai sustentar. Portanto, meu querido, confie na obra da cruz, porque esta é a sua salvação. A cruz é a única esperança para que você seja salvo. Se nós continuarmos lendo os evangelhos, nós vamos ver que as multidões continuaram seguindo Jesus por um tempo, interessadas nas bênçãos, nos milagres que o evangelho, que a natureza de Deus produz, e maravilhadas com a autoridade de Jesus. Só que quando nós chegamos lá no evangelho de João, e nós nos deparamos com o texto de João 6, nós vamos ver aquele texto da primeira multiplicação dos pães, ali próximo de um lugar onde Jesus proferiu o sermão do monte, multiplicou 5 pães, 2 peixinhos, e cerca de 5.000 homens, isso fora mulheres e crianças, foram alimentados por 5 pães e 2 peixinhos. E ali naquele momento quiseram proclamar Jesus como rei à força, e lógico que Jesus saiu correndo, porque ele sabia que esse não era o propósito. Mas se nós adiantarmos ainda um pouco a leitura neste mesmo capítulo, que nós fizemos aqui no início do culto, nós vamos ver ainda essa mesma multidão abandonando Jesus, porque Ele disse que era necessário que eles comessem
do seu corpo e bebessem do seu sangue. Quanto que Pedro, que era dos discípulos, disse: para onde iremos nós? Para quem iremos, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. A mensagem de Jesus no Sermão do Monte é esta, e é a mim e é a você. Nós não podemos obedecer o Sermão do Monte por nossos esforços. Nós não temos capacidade. Quebrou a nossa capacidade de obedecer a Deus por nossa simples escolha. Quebrou, deu ruim, falhou por nossa causa. Mas mesmo assim, nós precisamos obedecer, diz a palavra. E a única forma para que eu e você consigamos este feito é comendo da carne e bebendo do sangue de Cristo. O que isso quer dizer? Se rendendo completamente a Ele, de corpo, de espírito, de mente, de coração, totalmente rendido a Jesus. Será que ao ouvir isso, nós teremos o mesmo comportamento das multidões que abandonaram Jesus porque o discurso dele era duro demais? Ou nós teremos o comportamento de Pedro e dos demais discípulos, que Jesus estava falando o tempo todo de algo maior, de algo mais profundo, e que Jesus era o único que poderia proporcionar que eles vivessem esse algo maior? Será que nós não vamos reconhecer isso? Só Jesus tem as palavras de vida eterna. E a pergunta que eu faço encerrando esta série de mensagens é justamente o título lá da primeira mensagem dessa série. Afinal, de que lado estamos? Estejamos do lado dos discípulos. Estejamos, meus irmãos, todos nós do lado de Cristo, com Cristo, em Cristo, para a eternidade. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te exaltamos e glorificamos ao teu santo nome. Agradecido, Senhor, por esta mensagem, pela tua palavra, pelos teus ensinamentos. Quando fores duro conosco, quando for necessário, meu Pai, tratar conosco em dureza, não permita que o nosso coração permaneça duro. Em nome de Jesus, quebranta-nos, Pai, para ouvir a tua verdade e compreender que tudo quanto nós precisamos fazer para sermos salvos, Jesus já fez por nós e já pagou o preço por nós. E tudo que nós temos que fazer é reconhecer esse amor, essa graça e receber Jesus nas nossas vidas, dia após dia, semana após semana, ano após ano, para que cada dia mais, num progresso, nós venhamos a nos tornar mais parecidos com aquele que nos salvou. Ensina-nos, Pai, a andar como o Senhor andou. Ensina-nos, meu Pai, a viver como o nosso Senhor viveu. Dirige nossa mente e nosso coração nos momentos de incapacidade. Perdoa, Pai, nos momentos em que nós não conseguimos e que nós pecamos, e nos momentos em que até conseguiríamos, mas mesmo assim nós decidimos pecar. E nos capacita, Senhor, a fazer novas as nossas histórias, mesmo que sejamos convertidos, mesmo que já sejamos crentes, Pai, recebendo todos os dias das nossas vidas um revestimento de autoridade e de poder pela prática da tua vontade no nosso dia a dia. Transformem-se pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em nome de Jesus, Pai, que este versículo possa estar cravado no nosso coração, assim como cada palavra do nosso Senhor Jesus possa estar estampada nos nossos ouvidos e na nossa mente o tempo todo.
que nos tornemos pobres em espírito, reconhecendo o nosso pecado, que choremos pelo nosso pecado, que sejamos mansos para entender que somente do Senhor vem a salvação, mas que desejemos essa justiça para nós, mas não só para nós, para todos quantos nos cercarem, em nome de Jesus, amém. Amém? Acabou o Sermão do Monte.